Santa Cruz. Nós hoje vamos dar continuidade à série de eventos, palestras e debates chamada Novos Paradigmas. A gente começou essa série há algum tempo. A gente vem trazendo líderes, pessoas que possam contribuir de forma significativa para a percepção das mudanças, das transformações de peso que estão acontecendo atualmente na sociedade brasileira e mundial. Hoje a gente faz o evento que tem nome A Nova Relação com o Ambiente. Para esse evento eu gostaria de chamar dois colegas para comporem comigo a mesa de perguntas. Queria chamar o Bernardo de Deriksen, que é Santa da turma de 65, ex-presidente, atual vice-presidente da Santa, dos 3 fundadores da Nova Data, que fez o primeiro computador de 16 bits e o primeiro PC no Brasil. E a Suzana Prisen, minha colega de FAO, arquiteta, coordenadora do Comitê Paulista da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Eu agradeço também aos móveis da CENT, os móveis de papelão, muito oportunamente colocados no palco. Agradeço a disponibilidade dos móveis e gostaria de apresentar os nossos palestrantes de hoje à noite. Nosso primeiro palestrante, a apresentação é quase dispensável, porque eles são muito conhecidos, mas enfim, eu vou fazê-la mesmo assim. Nosso primeiro palestrante, o Fábio Feldman, é consultor ambiental. Ele foi deputado federal constituinte, ex-deputado federal eleito para 3 mandatos, com inúmeros projetos de lei propostos e relatados de grande importância para o meio ambiente no Brasil. Ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ele recebeu os prêmios Global 500 das Nações Unidas, Trust International Award for Conservation Achievement e PNBE de Cidadania. O Fábio também é criador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e Biodiversidade. Ele é membro do Climate Change Advisory Board do Deutsche Bank, do Conselho Consultivo do Fundo Itaú Ecomudanças e do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o CBCS, dentre outros. Nosso segundo palestrante, o Ricardo Yang, é vereador, recém-eleito em São Paulo, empresário. Ele foi presidente do Instituto Ethos e da ABF, Associação Brasileira de Franchising. À frente do Instituto Ethos, o Ricardo teve importante participação em fóruns internacionais, como o Pacto Global das Nações Unidas, o Global Report Initiative e o ISO 26000, as diretrizes sobre responsabilidade social. O Ricardo foi também o iniciador do Pacto de Integridade de Combate à Corrupção e pioneiro na luta pela sustentabilidade como um dos disseminadores da Carta da Terra no Brasil. E é também signatário do Manifesto Brasil com S, além de participar do movimento, da fundação do movimento Nossa São Paulo e do Fórum Amazônia Sustentável. Eu lembro a vocês que as perguntas dos nossos palestrantes podem ser feitas em escrito e entregues às assistentes nas laterais da plateia. Gostaria então de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, Fábio Feldman. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Tony, Bernardo e a Suzana, ao professor Fábio, a Cris, e fazer um agradecimento para o Santa Cruz. Eu tenho 2 filhos que estudaram aqui no Santa Cruz, uma delas está aqui, a Paula, e quero dizer que o Santa Cruz foi muito importante na formação dos meus filhos. E um dado interessante, quer dizer, meus filhos ainda frequentam o Santa Cruz, ainda que tenham saído alguns anos atrás. Então, quando eu fui convidado aqui para participar desse debate, eu jamais poderia recusar, porque eu me sinto em casa e é uma maneira, de certa maneira, de agradecer ao Santa Cruz por ter formado meus filhos e tantos alunos como meus filhos. Então, queria agradecer ao Santa Cruz em primeiro lugar, agradecer a presença da Maristela Gregório, que não estudou no Santa Cruz, mas tem uma filha que estuda no Santa Cruz, o Ricardo, enfim. Bom,
meu tema é meio ambiente, vou falar um pouquinho sobre o tema de meio ambiente para introduzir, dizer que a questão ambiental, ela caminha no mundo faz praticamente 40 anos, como nós conhecemos hoje. A década de 70 foi uma década muito significativa, quando se começa a discutir os impactos da humanidade no planeta, especialmente com o lançamento de um livro chamado Limites do Crescimento pelo Clube de Roma. E esse livro, na época, causou muita polêmica. Os resultados, quer dizer, os modelos utilizados pelo Clube de Roma são modelos muito precários. Quer dizer, hoje o mundo evoluiu muito, nesse sentido é só nós imaginarmos a década de 70, o que era, não tinha, Bernardo, praticamente computador, hoje um notebook é muito mais potente que os computadores da época. Então, na década de 70 começa essa discussão e a ONU realiza a sua primeira conferência em Estocolmo, que chamava O Homem e a Biosfera. Qual é o dado importante dessa conferência? Primeiro, quer dizer, só uma chefe de Estado participou, que foi Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, que levou uma posição que ainda é muito presente nas discussões internacionais sobre o meio ambiente, que países como a Índia, a China e o Brasil não poderão se preocupar com o meio ambiente, que elas terão que crescer em primeiro lugar, Fábio, a partir do que poderão se preocupar com o meio ambiente. Essa foi a posição da Índia e o Brasil teve um grande papel de destaque. E a coisa foi caminhando, década de 70, talvez o importante registrar é que ali começa o surgimento das ONGs da sociedade civil. Eu sempre cito o exemplo do Greenpeace, que surgiu na década de 70, quando alguns alternativos, como o Ricardo, na época, resolvem protestar contra a explosão atômica da França no Pacífico e fazem um anúncio no jornal alternativo perguntando quem tem um barco para emprestar. Foi assim que começou o Greenpeace. E daí eles emprestaram um barco e se dirigiam à área, alguém teve a ideia, bom, mas por que a gente não leva a imprensa? E aí surgiu a entidade mais carismática, na minha opinião, do mundo, que, para vocês terem ideia, como fenômeno político, o Greenpeace tem hoje 2.800.000 filiados no mundo. Quer dizer, é mais filiado que a somatória dos partidos políticos, ou seja, um fenômeno rigorosamente novo. E o Greenpeace não recebe dinheiro nem de governo, nem de empresa. Então surge o Greenpeace. No campo político surge a Anistia Internacional, que é uma entidade muito importante também, quando um advogado, você viu, advogados são importantes, né, Ricardo? Nós somos colegas, por isso que eu provoco tanto o Ricardo, mas ele foi meu calor e não... Lembra que uma vez calor, sempre calor, não é isso? Mas enfim. Mas um advogado inglês recebe a notícia de que estudantes portugueses tinham sido presos por protestar contra a ditadura de Salazar em Portugal e ele cria uma ONG, que é a Anistia Internacional, que também, na minha opinião, é tão importante no campo de observação de direitos políticos como o Greenpeace e assim por diante. Vocês vão me perguntar, mas o que aconteceu? O Tony vai me perguntar, mas o que aconteceu que a questão ambiental deu uma virada? Ela deu uma virada na década de 80, quando uma imagem de satélite sobre a Antártida mostra o buraco da camada de ozônio. Agora, quer dizer, quando eu falo para jovens, os sujeitos pensam, não, mas uma imagem de satélite, hoje com o Google Earth a gente verifica tudo o que está acontecendo. Naquela época, imagens de satélite e uso de satélites eram quase militares. Quer dizer, quando há o acidente de Chernobyl na União Soviética, eles tentam esconder a explosão do reator e é um satélite espião militar americano que detecta a explosão do reator. Então, essa divulgação da imagem de satélite recoloca alguma coisa que foi discutida na década de 70, inclusive em Estocolmo, que é a dimensão planetária das questões ambientais e o papel da humanidade em relação ao planeta. Quer dizer, daí se convoca a reunião do Rio de Janeiro, a Rio 92, que foi a maior reunião jamais realizada pelas Nações Unidas, e a questão ambiental muda de patamar, pelo menos no campo da retórica, e entra na agenda internacional. E a partir daí se discute alguns temas que não se confundem com a camada de ozônio, mas basicamente a discussão da mudança do clima ou do aquecimento global. E um dado importante, que foi no final da década de 80, a criação de uma instituição que eu considero das mais importantes, eu acho que
criação do painel intergovernamental de mudança do clima, em 88, que, na minha opinião, cria um dos pilares da agenda do século XXI. Por quê? Porque o IPCC, ao contrário do que as pessoas imaginam, quer dizer, ele não produz ciência, ele compila a ciência que existe no mundo. E essa ideia de juntar, vamos juntar o que todos os cientistas no mundo estão fazendo, estudando em relação à mudança do clima, é absolutamente genial. E eu só lamento que a gente não tenha criado uma iniciativa semelhante em relação à biodiversidade naquela época, que só veio a ser criado em 2010 em Nagoya. E o IPCC publica o primeiro relatório, em 90, muito precário, muito rudimentar em termos de modelos, que diz mais ou menos o seguinte: olha, pessoal, há grande chance de que a mudança do clima seja causada pela humanidade, mas se isso vier a acontecer, vai acontecer num período de 300 ou 500 anos, isso em 90, há pouco tempo atrás, e achamos que o aumento da temperatura no planeta médio será entre 1,8 a 3,5 graus Celsius no período de 300 a 500 anos. Mas já faz uma advertência importante, diz, olha, para estabilizar o clima do planeta, o sistema climático do planeta, há que se reduzir em 60% a emissão de gases de efeito estufa. Então, com base nisso, a Conferência do Rio cria uma convenção, chamada Convenção Quadro de Mudança do Clima, cria uma convenção sobre diversidade biológica, que inclusive é interessante que os Estados Unidos, já naquela época, se opõem à Convenção de Biodiversidade, alegando que ela afetava os interesses de propriedade intelectual da indústria farmacêutica americana. E eu falo isso porque o Ricardo, agora negociador na Câmara, eu sempre discuto entre as pessoas que participaram se nós não deveríamos ter cedido para ter os Estados Unidos dentro, porque quando você não tem a principal economia do país, a principal economia do mundo, quer dizer, o principal comprador do mundo, você enfraquece muito a importância e a implementação dessa convenção, que aconteceu um pouco com a Convenção de Biodiversidade. Então, quer dizer, o mundo toma consciência, o tema de aquecimento global surge naquela época, até que em 2007 surge o último relatório do IPCC, que diz mais ou menos o seguinte: olha, pessoal, hoje praticamente o IPCC trabalha com cenários, diz mais ou menos o seguinte: hoje nós não temos dúvida que existe o fenômeno de mudança do clima e está em curso. Segundo, quer dizer, os cenários de aumento de temperatura média do planeta seriam alguma coisa entre 1,8, 2 graus a 6 graus Celsius. E, portanto, nós teríamos que reduzir dramaticamente as emissões de gás de efeito estufa para permitir que o aumento da temperatura média do planeta chegue ao máximo em 2 graus Celsius. Isso em 2007. Isso causa uma retomada da discussão do tema de mudança do clima muito grande. Quer dizer, o tema de mudança do clima vinha se arrastando. O protocolo de Kyoto, para vocês terem ideia, ele foi assinado em 97, ele previa uma redução de gás de efeito estufa de 5,2% em média, 5,2% em média, dos países industrializados. E muita gente diz, bom, mas isso é ridículo. Ninguém nessa plateia aqui, nenhum de nós imaginaria em 97 que a China se tornaria o principal emissor de gás de efeito estufa em uma grande economia como é hoje. E o próprio Brasil, quer dizer, é considerado hoje, ainda não se refez os cálculos, o 5º país emissor de gás de efeito estufa do planeta em função do desmatamento da Amazônia. Quer dizer, então, esse é o quadro, e vem o relatório de 2007. O relatório, esse último relatório, é hoje considerado muito conservador em alguns aspectos. Quais são eles? Quer dizer, ele não previu o degelo da calota do Ártico e de parte da Antártida, que vocês estão vendo que está degelando. E quando, ainda que haja controvérsia sobre a mudança do clima, em relação ao degelo não há, porque as imagens e as medições mostram, está tendo um degelo do Ártico e de parte da Antártica. E há uma retomada dessa discussão no mundo, quer dizer, a partir de 2007, e há uma reunião mal sucedida, que o Ricardo estava lá, de Copenhague, que foi uma reunião que se tentou colocar para a comunidade internacional a necessidade de você estabelecer metas muito claras de redução de gás de efeito estufa. E o que nós conseguimos foi uma declaração genérica de que, quer dizer, o compromisso da comunidade internacional é admitir o aumento da temperatura média
do planeta até o fim do século em 2 graus Celsius. Não sei quem de vocês leu a Folha do Estadão de sábado, ou o editorial da Folha de hoje, em que o planeta alcançou, quer dizer, a última medição mostra que nós estamos com 400 partículas por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. E ao manter isso, não é possível você manter o aumento da temperatura média em 2 graus Celsius. Quer dizer, e o que aconteceu de lá para cá, o que foi a reunião do ano passado? Eu acho que talvez o mais importante que aconteceu da Conferência do Rio para cá, nos últimos 20 anos, é a constatação da comunidade científica que nós estamos trabalhando perigosamente no que eles chamam de fronteiras do planeta. Por que a palavra fronteiras e não limites? Porque quando você fala em limites, né, Antônio, a gente estava conversando isso, que há uma reação muito grande da diplomacia de países como China, Índia, inclusive Brasil, que consideram que você falar em limites representaria um limite para o crescimento econômico, para o desenvolvimento de países como o nosso. Só que em 2009 é publicado um artigo que eu considero tão importante quanto um artigo chamado Tragédia dos Comuns na década de 60, que é de um sueco chamado Roxon, que ele fala exatamente das fronteiras, dos boundaries do planeta, dos limites do planeta. Boundaries é uma linguagem um pouco ambígua para não entrar na discussão dos limites. E daí ele fala de 9 limites. Mudança do clima, e ele tenta, o que é importante, quantificar quanto a humanidade já lançou de gás de efeito estufa na atmosfera e qual o orçamento que teria para lançar de gás de efeito estufa em termos de 2 graus Celsius, 4 graus Celsius, 6 graus Celsius. Só para vocês saberem, quer dizer, acima de 2 graus Celsius, os impactos na sociedade serão dramáticos, desde aumento de desastres naturais e até na economia. Quer dizer, em 2006, o ex-economista-chefe do Banco Mundial, chamado Nicholas Stern, diz: olha, é mais barato a gente impedir o aquecimento global do que arcar com os outros do aquecimento global. E no Brasil também. Quer dizer, existe um estudo que chama Economia das Mudanças Climáticas, que diz, por exemplo, que a agricultura brasileira será dramaticamente afetada pelo aquecimento global em todas as culturas, com exceção da cana-de-açúcar e da mandioca. Quer dizer, café teria que migrar para áreas mais altas ou para o sul, quer dizer, a soja teria que sofrer talvez até uma transgenia de genes da caatinga e do cerrado para suportar a mudança de temperatura no mesmo dia, assim por diante. Então, esse estudo fala em 9 limites: mudança do clima, biodiversidade é a vida no planeta, oceanos, que é um tema que foi muito negligenciado, inclusive pelo ambientalismo. Quer dizer, a humanidade praticamente dizimou os estoques de peixe nos últimos 50 anos. Inclusive, meu exemplo sempre é o livro do Hemingway, O Homem, o Velho e o Mar, que dificilmente se encontraria uma espécie daquele tamanho hoje nos oceanos. E um outro aspecto da mudança do clima sobre os oceanos, que é a acidificação dos oceanos. Porque os oceanos eles sequestram o carbono, mas a quantidade de carbono que nós estamos lançando é tão grande que a capacidade deles serem sumidores de carbono está diminuindo muito. Então, oceanos, água doce, que é um tema também importantíssimo, quer dizer, o tema de água doce, quer dizer, quanto você consome, quanto a agricultura consome de água. Inclusive, um dado importante, quer dizer, o ambientalismo focou até muito recentemente nas indústrias. E hoje há uma grande discussão do impacto da agricultura sobre o meio ambiente. Quer dizer, desde o consumo de água, a substituição de biodiversidade para culturas agrícolas, até questões que acho que todo mundo acha engraçado, mas a vaca, quando arrota, ela emite metano. O metano é um gás 21 vezes mais impactante que o dióxido de carbono. Então, quando você tem, como o caso do Brasil, um grande rebanho, quer dizer, a contribuição da agropecuária para o aquecimento global é muito grande. 2 outros limites que são muito pouco discutidos no Brasil: nitrogênio e fósforo, que inclusive são muito importantes decorrentes da agricultura, e assim por diante.
Então, eu estou colocando tudo isso para dizer para vocês o seguinte: o que nós estamos assistindo no mundo é a ciência cada vez mais dizendo, olha pessoal, nós estamos provocando um grande impacto no planeta. E nós temos que discutir o que fazer em relação a isso. E uma dificuldade muito grande, inclusive dos tomadores de decisão, e aqui a começar pelos tomadores de decisão em democracias. E qual é a dificuldade em democracia? Imagina o seguinte: o Ricardo está aqui, ele é vereador, ele marca uma reunião com o Fernando Haddad e diz, olha, Fernando, eu vim aqui conversar, prefeito, que eu estou muito preocupado que daqui a 50 anos vai chover muito mais em São Paulo e, portanto, nós temos que preparar a cidade em termos de macro-drenagem e tal. Essa é uma conversa absolutamente factível. O que o Fernando Haddad e Alckmin, Dilma Faria, 50 anos, 12 eleições, com licença, Ricardo, saia já dessa sala. E essa é a grande dificuldade das democracias. Quer dizer, como nós colocamos o direito das futuras gerações, ou como nós colocamos o longo prazo na tomada de decisão, talvez seja o maior desafio da nossa geração. Não tem solução. Quer dizer, as democracias, na discussão sobre a Rio+20, eu estava discutindo com um diplomata brasileiro, ele falou, sabe qual é a diferença entre nós e os chineses? Qual é, André Corrêa do Lago? Ele disse, os chineses, eles estão começando a mudar a atitude em relação ao meio ambiente, porque eles têm certeza de que daqui a 50 anos eles vão estar no poder. Ou seja, eles vão continuar no poder, que não vai haver uma mudança política na China. Nas democracias, o horizonte de tempo é 4, 8, 10, 12 anos. Então esse é um grande desafio. E os outros desafios? A gente estava aqui conversando antes de conversar aqui. Vamos pegar casos que o Ricardo pode falar com muito mais propriedade do que eu. Quer dizer, que é o chamado crescimento da nova classe média. Existe um estudo de uma consultoria chamada KPMG que prevê que até o ano 2020 nós teremos mais de 3 bilhões de pessoas incorporadas ao que se chama nova classe média. Então vamos para o exemplo de São Paulo. Quer dizer, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, quer dizer, nós fizemos rodízio, eu sempre conto que eu fui muito popular, tinha um adesivo que dizia, a mãe do Fábio Feldman faz rodízio. Eu até perguntei para o professor aqui, como vai o rodízio aí fora, que vocês estão fazendo, é popular? Mais ou menos, enfim. Mas tinham 5 milhões de veículos, hoje São Paulo tem 7 milhões e 300 mil veículos, a cidade de São Paulo. E, não sei se vocês viram a propaganda do PT, estou dando apenas como exemplo, mas na sexta-feira em que o Lula diz, nós tiramos grande parte dos pobres da pobreza, agora eles têm direito a eletrodomésticos, carros, está lá, o texto literal das palavras do ex-presidente. Então, um grande desafio que nós temos, do ponto de vista político, é como nós vamos incorporar o médio e longo prazo e como nós vamos fazer para criar uma alternativa a esse modelo de sociedade, que é no Brasil, que é óbvio nos países europeus, nos Estados Unidos, e nos países emergentes, que é você criar uma classe média, quer dizer, que vai consumir, necessariamente, não sou contra que consumo, mas certamente do ponto de vista do suporte do planeta não é aceitável. E com discussões éticas muito difíceis, por exemplo. Hoje há um consumo de carne muito maior do que existia nos países como a China, a Índia, mesmo no Brasil. E é importante que a base da população, da pirâmide, consuma carne, quer dizer, proteína. Agora eu pergunto para vocês, quer dizer, como é que nós vamos fazer para atender esse consumo sem agravar as condições do planeta? Então, para passar a palavra para o Ricardo, eu acho que a nossa geração, quer dizer, a geração das pessoas que estão aqui, tem um desafio que nenhuma outra geração teve. Por que é diferente o desafio dessa geração em relação a outras situações? Porque toda geração acha que o momento histórico que ela está vivendo é mais importante que as demais. Porque o espaço de tempo que nós temos para agir é um espaço de tempo muito curto. Quer dizer, eu vou citar apenas mudança do clima. Quer dizer, para estabilizar em 2 graus Celsius até o fim do século, nós teríamos que fazer o quê? Primeiro, estabilizar a curva de emissões até 2020. E até 2050, reduzir em 80% a emissão de gases de efeito estufa do planeta. Quer dizer, é um desafio dramático.
Inclusive, como eu já me referi antes, quer dizer, nós alcançamos 450 partículas por milhão hoje, quer dizer, as matérias saíram no sábado, com o mundo vivendo uma crise. Quer dizer, ainda que o mundo esteja vivendo uma crise, nós estamos com uma intensidade de emissões muito grande. E desafios que a gente vive aqui no Brasil claramente. Quer dizer, o Brasil está investindo no pré-sal quando a ciência está dizendo tem que abrir mão do combustível fóssil. E para terminar a questão do conflito, agora o Brasil vai viver uma nova discussão que começou, inclusive, no Estadão, não sei se foi de hoje ou ontem, que é uma coisa chamada gás de xisto. O gás do xisto passou a ser uma opção americana, ele existe no Canadá, Estados Unidos, México, Argentina e China. E nos Estados Unidos ele está provocando uma revolução energética, porque com a exploração de gás de xisto, os Estados Unidos deixam de depender de importar petróleo do Oriente Médio. Então, do ponto de vista geopolítico, enfim, é muito importante. Mas para você explorar o gás de xisto, você tem que usar uma técnica que chama fracking, que é fraturar a rocha. E quando você fratura a rocha, você contamina os lençóis freáticos. Tanto que virou a discussão contra o gás de xisto nos Estados Unidos é a bandeira número 1 do ambientalismo americano. E aqui no Brasil, o ANP está lançando o primeiro leilão de gás de xisto para junho, e vocês não veem nenhuma discussão do gás de xisto no Brasil. Quer dizer, embora o Brasil tenha o maior aquífero do mundo, Guarani, nessa região, tem um outro aquífero muito importante na Amazônia, que é o Alter do Chão, e você não vê essa discussão no Brasil. Então vocês veem, quer dizer, qual é o grande desafio do meio ambiente? Primeiro, para nós, para a sociedade, é enfrentar a questão do consumo, que é uma discussão complexa, difícil de fazer com a sociedade. Quer dizer, não, eu posso ter carro, você não pode. Isso seria o ideal, mas não é assim que funciona. Segundo, a questão da urgência do tempo, que é da nossa geração. Quer dizer, se nós queremos ter alguma perspectiva melhor, nós temos que inverter todas essas curvas em 20, 30 ou 40 anos. Então o desafio é esse. Quer dizer, e é o desafio da nossa geração. Quer dizer, evoluímos muito. Eu sempre digo que eu comecei a trabalhar com o meio ambiente na GV, graças a um professor chamado Eduardo Mullier, que é da CRIS, está vendo a CRIS aí? Quer dizer, que começou a discutir os limites do crescimento. Então eu devo a esse professor, que já falecido da GV, o fato, que você conheceu também, a ter entrado no tema do meio ambiente. E naquela época falar de meio ambiente era considerado assim, uma coisa super excêntrica, quer dizer, falar de meio ambiente era como dizer que você é macrobiótico, nada contra os macrobióticos, enfim. Hoje o tema está colocado no setor empresarial, está colocado para os governos, está colocado para o consumidor, mas não na velocidade necessária da tomada de decisão. Então, para começar, é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. É uma grande verdade o que o Fábio falou. Ele era considerado, nos idos da década de 70, um ET na GV, porque enquanto os alunos mais progressistas estavam na luta contra a ditadura, na resistência democrática, ele falava de meio ambiente e era praticamente o único na época. E foi muito importante uma liderança e tantos para a nossa geração. Muito bom estar aqui hoje à noite, nessa escola que tem sido protagonista de tantas lideranças no país. Agradeço ao Fábio, ao Cláudio, à Suzana, pela oportunidade de estar aqui, ao Gabriel. Então, eu vou começar a falar da onde o Fábio parou, né? Que a questão ambiental é uma questão dramática nesse século XXI. Nós cada vez mais estamos conscientes. Agora, quais são as decorrências disso, do ponto de vista da sociedade, da economia, dos conceitos de prosperidade e assim por diante, inclusive o impacto disso sobre a ética, sobre a política, são absolutamente fundamentais. Nós podemos dizer que boa parte das transformações que nós vamos viver no século XXI advém do limite e da irreversibilidade de um processo
de destruição progressiva do meio ambiente e dos serviços ambientais, assim por diante. Eu vou voltar um pouquinho para 87, quando a palavra sustentabilidade foi definida pela Comissão Brundtland, que a Gro Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, coordenou essa comissão, e num documento muito importante, chamado Nosso Futuro Comum, a definição da palavra sustentabilidade foi aquele modo de desenvolvimento que satisfaça as necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras em satisfazerem as suas. Aparentemente é uma definição brilhante, mas ao mesmo tempo muito simples. Ela é brilhante porque ela não esgota a palavra sustentabilidade e dá às palavras sustentabilidade um caráter dinâmico e histórico, né? Quer dizer, a sustentabilidade não é a definição de alguma coisa, é um processo permanente e em permanente construção. A segunda coisa importante é que qualquer mãe sabe o que é se privar dos recursos presentes para garantir a possibilidade para os seus filhos no futuro. Qualquer mãe, né? Tudo bem, nós podemos dizer que pais também, mas as mães são muito mais sensíveis a essa questão e são as que perdem as noites, são as que faltam ao trabalho, são aquelas que vão às reuniões dos pais, são aquelas que estão permanentemente abrindo mão da sua individualidade em favor da geração futura e apostando nas melhores oportunidades dos seus filhos. Isso é sustentabilidade, a definição da Comissão Brundtland é isso. Basicamente é isso. O que a Comissão Brundtland não levou em consideração é o fato de que, quando essa definição foi formulada, nós éramos menos de 6 bilhões de habitantes do planeta, já somos 7 bilhões e estamos a caminho de 9 bilhões. Então, como é que você garante às gerações futuras as mesmas condições de desenvolvimento que as gerações presentes, se as gerações futuras serão muito mais numerosas e, como o Fábio disse, terão uma inserção no mercado muito maior? Então, o grande desafio da sustentabilidade é não só renunciarmos àqueles hábitos, àqueles modelos que nos levaram até aqui, mas criar condições de reversibilidade para que num mundo de 9 bilhões de pessoas, as gerações futuras possam satisfazer as suas necessidades sem destruir o meio ambiente. Então, eu acho que o desafio é um desafio de bom tamanho que está aí. Uma coisa bastante importante também é entender que o modelo de desenvolvimento que nós associávamos à prosperidade acabou. E quanto antes resistirmos a isso, mais rapidamente seremos capazes de nos transformar e participar de processos de transformação verdadeiros na sociedade. Insistir que um modelo baseado no PIB e baseado no consumo indefinido é um modelo de desenvolvimento é hoje quase uma heresia para aqueles que têm um mínimo de consciência sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. A começar pelo PIB. O PIB é uma medida de crescimento absolutamente burra, porque o PIB mede o agregado de tudo aquilo que é produzido economicamente numa dada sociedade. E as medidas são fundamentalmente medidas de bens produzidos. Então, o PIB, por exemplo, se nós temos mais acidentes de moto em São Paulo, o PIB vai crescer porque teremos mais atendimentos nos hospitais, teremos mais consumos de insumos médicos, assim por diante. Se nós temos mais criminalidade na cidade, o PIB vai crescer porque nós vamos construir mais prisões, vamos prender mais gente, vamos gerar mais empregos prisionais e assim por diante. Então, o PIB é uma dessas medidas que mede tudo e não mede o fundamental.
que é a qualidade de vida das pessoas. Existe um estudo muito interessante que foi desenvolvido por 2 demógrafos, que se chama The Spirit Level, que é a tradução de nível, né, em inglês, que eles chegaram à conclusão de que as sociopatias, elas estão muito mais ligadas ao nível de desigualdade das sociedades do que necessariamente a renda. Eles fizeram um estudo inicialmente vago por um trabalho sobre a inserção dos idosos em diversas sociedades diferentes e chegaram à conclusão de que quanto mais desigual é a sociedade, mais sociopatia se encontra lá, e não importa o nível de renda. Então, sociedades de baixa renda, com índice pequeno de desigualdade, tinham muito menos desvios sociais do que sociedades afluentes com alto índice de desigualdade. Então, hoje há um questionamento no mundo inteiro sobre o modelo de desenvolvimento. E há uma conclusão, uma coisa razoavelmente tácita entre os economistas, principalmente aqueles ligados à economia verde, de que precisamos urgentemente encontrar saídas para o desenvolvimento e precisamos mensurar o desenvolvimento de forma diferente. Depois de Copenhague, foi formada a Comissão Sarkozy, que está procurando, quer dizer, já produziu seu primeiro relatório, novos indicadores de desenvolvimento que não só os indicadores do Produto Interno Bruto. Vocês já devem ter ouvido falar do FIB, né, que é o Índice de Felicidade Bruta, que foi uma experiência do Butão, que está sendo replicado em muitos lugares, e na verdade o que existe é uma tentativa de identificar as possibilidades de desenvolvimento que não através do crescimento convencional. Existe, foi lançado, inclusive na Rio+20, foi bastante debatido o livro Prosperidade Sem Crescimento, né, onde os economistas começam a fazer um exercício de novas formas de qualidade de vida, quer dizer, desenvolvimento que levem à qualidade de vida sem necessariamente crescer da forma convencional de crescimento. Então, o que é importante nessa primeira parte é que o modelo de desenvolvimento tradicional faliu e isso abre uma oportunidade extraordinária, porque nós estamos falando de uma nova economia em todos os seus desafios. Na energia, na infraestrutura, na tecnologia, na produção de alimentos, na reorganização das cidades, na área de transportes, na área de saneamento e assim por diante. São enormes as iniciativas nas buscas de novas tecnologias. E uma coisa extraordinária da nossa época é que nós vivemos uma época conectada, onde aquilo que levava um século atrás, 10, 15 anos para ser desenvolvido, e o século XX foi um século de extraordinárias invenções, hoje leva 2, 3, 4 anos. A questão da energia solar é um exemplo. Quando falávamos de energia solar há 10 anos atrás, se falava de uma energia, enfim, que estava mais próxima à literatura de ficção do que à realidade. Bom, ano passado nós já vimos um avião não tripulado voar com energia solar. Agora nós já estamos falando, 2 anos depois, em mais investimentos em energia solar, marginalmente falando, do que qualquer energia fóssil. Então é importante notarmos que, ao mesmo tempo que se esgota o modelo de desenvolvimento, surge uma enorme oportunidade de prospecção, de desenvolvimento de novas tecnologias, novos conceitos, novos valores e assim por diante. E esse é o grande desafio do século XXI. Como é que nós podemos, ao mesmo tempo, evitar tudo que o Fábio disse e aproveitar essa grande limitação que nós estamos vivendo para construir o genuinamente novo. E aí eu queria
falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo nesse descompasso entre as políticas nacionais e o que está acontecendo na realidade prática e nos territórios. Uma das razões pelas quais a gente não consegue sair desse debate e dessa crise é porque os governos nacionais, eles não conseguem se entender em relação à questão das mudanças climáticas, por exemplo. Uma coisa que o meio ambiente, depois da sustentabilidade, acabou trazendo foi uma transversalidade de temas que não podem ser resolvidos apenas através dos governos nacionais. Não adianta a decisão que o Brasil toma sobre a emissão de gases de efeito estufa se ainda não toma essa mesma decisão, e assim por diante. Quer dizer, Copenhague, depois Cancún, depois Dubai, agora Rio+20, foram tentativas de construir uma agenda que fizesse avançar limitações e marcos regulatórios que pudessem limitar esse crescimento insensato. Mas todos eles têm falhado, e têm falhado porque o sistema das Nações Unidas de tomada de decisão é um sistema de decisão onde as coisas se movem por consenso. Então, se houver uma única discordância, nada anda. O Fábio lembra, nós estávamos em Copenhague, quando estava se discutindo se a redução da temperatura até 2050 deveria ser de 2 graus ou mais, e isso era fundamental para balizar qual seria o índice de emissões que os países deveriam alcançar. E aí o primeiro-ministro de Tuvalu, que é uma ilha no Pacífico, levantou a mão e disse: não pode ser 2 graus, precisa ser 4 graus. Por que 4 graus? Porque a minha ilha já está desaparecendo. Minha ilha já está desaparecendo e nós vamos daqui a pouco nos defrontarmos com a questão dos refugiados climáticos. Se vocês acham que a questão do Oriente Médio, dos palestinos é um problema, vocês vão ver o que são os refugiados climáticos. 200 mil, 300 mil pessoas sem território, se constituindo numa nação e não tendo onde morar. Então, essa é a natureza do debate que confronta uma história de nações que se formaram num conceito histórico, uma concepção de soberania, que estão diante de problemas planetários comuns e não conseguem resolver dentro dessa mesma racionalidade de autonomia e soberania nacional que plasmou os países no século XIX e XX, fundamentalmente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, mas ao mesmo tempo que está ocorrendo um outro fenômeno extraordinário, que é o fenômeno das cidades. As cidades, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, são o grande armagedom da questão da sustentabilidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo um êxodo urbano, um êxodo rural, de uma concentração urbana, como nunca tivemos em toda a história da humanidade. Mundialmente, nós estamos chegando às quase 60% da população mundial morando nas cidades. No Brasil, 87% da população brasileira morando nas cidades. Nós ocupamos, no mundo, menos de 2% do território mundial com as cidades. No Brasil, menos de 1% do território nacional com as nossas cidades. Então imaginem esse quadro, onde nós temos uma grande concentração nas cidades, que territorialmente são insignificantes, mas drenam os serviços ambientais, no caso do Brasil, de até 60% do nosso território, colocando de fora a questão do bioma amazônico. Então, as cidades se transformaram em verdadeiros buracos negros, que consomem e drenam todos os serviços ambientais do seu entorno e não devolvem nada. As cidades não produzem nenhum serviço ambiental para o ecossistema. E alguns líderes perceberam isso. Alguns
líderes mundiais perceberam isso, e constituiu-se, há alguns anos atrás, um movimento chamado C40, que foram as 40, inicialmente as 40 maiores cidades do mundo, hoje são as 56 maiores cidades do mundo. O prefeito de Nova York, Bloomberg, foi um dos grandes iniciadores desse processo, e o conceito foi, olha, se os países não conseguem resolver a questão das mudanças dos padrões de desenvolvimento e dos grandes riscos que a questão da mudança climática representa, nós, cidades, onde a maioria da população vive, temos a responsabilidade de enfrentar essa questão. E aí dá boa notícia, porque essas cidades começaram a se unir em torno de dois eixos. A plataforma das cidades sustentáveis, que começou a se desenvolver a partir do final da década de 80, e o conceito de cidades inteligentes. Como é que você usa o melhor da inteligência, da tecnologia, com o melhor dos princípios de sustentabilidade para mudar esse sinal, né? Quer dizer, mudar esse sinal, fazer com que os grandes conglomerados urbanos comecem a se tornar espaços de produção de serviços ambientais. Aí, vários conceitos, né, de reciclagem, de resíduos sólidos, transformação, a economia circular, o uso de todos os resíduos num novo ciclo de produção, a derrubada desse conceito entre zona rural e urbana, entender que a zona urbana pode ser também produtora de alimentos, começar intensivamente a usar espaços urbanos para desenvolver espaços verdes, o conceito de permeabilidade, o conceito de otimização das construções, o conceito de máxima captura da energia possível em todo o processo de construção e organização comunitária. Bom, todos esses conceitos, o conceito de mitigação e adaptação a eventos climáticos extremos, quer dizer, usar o máximo da antecipação da informação para que a população, com o máximo de racionalidade, evite concentrações diante de situações de ameaça, de inundações, terremotos, furacões e assim por diante. Bom, todos esses conceitos começaram a ser desenvolvidos pela C40 e ampliados por outras iniciativas, além de um outro conceito, né, que pode ser resumido na experiência do Transition Towns, que é o Cidade em Transições, onde as comunidades começaram a questionar como é que elas poderiam se auto-organizar de forma sustentável, não entrando necessariamente na lógica da globalização. Porque toda vez que você consome coisas importadas, você necessariamente está falando de uma cadeia produtiva longuíssima, com grandes impactos e assim por diante. E a iniciativa do pessoal de Docklands, na Inglaterra, ou o pessoal de Bronx, em Nova York, foi justamente reestudar as cadeias todas produtivas daquela população e procurar promover ciclos econômicos que otimizassem a capacidade de produção daquela comunidade e retivessem naquela mesma comunidade o máximo de recursos. Então, nós estamos vendo em todas essas iniciativas respostas que, se ainda não estão dando uma resposta global e civilizatória para essa questão da sustentabilidade, está andando a passos largos nessa direção. Algumas coisas que a gente vê nessa cidade, por exemplo, como a emergência de toda uma nova atividade de cicloativistas em torno de novos modais, de outros conceitos de transporte e a cicloatividade como um novo exercício de cidadania. Quando nós, 10 anos atrás, iríamos dizer que os cicloativistas seriam talvez um dos grupos mais proativos hoje no planejamento da cidade.
Lá na Câmara eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo várias organizações de cicloatividade dando sugestões de como é que a cidade deveria se organizar, quais são os sistemas viários que deveriam ser mudados, aonde deve ter bicicletário, onde não deve ter bicicletário, qual é o papel da ciclovia permanente, da ciclovia mista, diminuição da velocidade dos automóveis para não ameaçar os ciclistas e assim vai. Então, eu queria concluir dizendo que nós estamos diante de uma mudança civilizatória mesmo. Não é coisa de ambientalista, de catastrofista, não. Esse modelo de civilização, de consumo, produção e consumo e organização urbana que nós tivemos no século XX deu. Agora, nós estamos nas fronteiras da criatividade humana, das aplicações do capital, das novas tecnologias para reinventar a vida na segunda metade desse século e no século XXII. Agora, tem um elemento que, se não mudar, todas essas possibilidades que eu estou dizendo aqui para vocês vão fracassar, que é a questão ética. E nós temos que entender que o capitalismo, da forma que ele se desenvolveu, ele foi fortemente apoiado na visão antropocêntrica, cujo o documento mais importante dessa visão antropocêntrica, que é um documento caríssimo para nós, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ela foi constituída logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi um líbelo à liberdade, aos direitos individuais, à liberdade dos povos, ao reconhecimento das diferenças, ao respeito à soberania e assim por diante. Só que esse documento falhou numa coisa absolutamente fundamental, que colocou o ser humano como o centro do planeta. E só tem direitos aqueles que são humanos. O restante da vida no planeta não tem importância. E o ser